Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa. Meus amados, chegamos hoje à sexta-feira, o último dia aí da nossa lição diária. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, aí do capítulo 17, orando ao Pai, ele disse claramente que havia guardado os seus discípulos no nome, no poder de Deus, né? Cristo aqui na terra usou o nome do Pai, usou a autoridade do Pai, usou aquilo que o Pai lhe deu. No nome do Pai havia protegido os seus discípulos até o fim, né? Nenhum se perdeu, somente o filho da perdição. E ele disse bem claro que já não estava no mundo, né? Mentalmente falando, espiritualmente falando, né? Fisicamente ele continuava aqui. Então, na pergunta 11 de hoje, dando continuidade a essa fala de Cristo, nós temos aqui a seguinte questão. Por que Jesus falou essas palavras estando fisicamente presente ainda neste mundo de pecados? Né? Por que ele fez isso? João 17, versículo 13 diz assim: Mas agora vou para ti, Cristo falando com o Pai, meu Pai, mas agora vou para ti, e isto falo no mundo. Ou seja, ele estava no mundo ainda, olha aqui, ó. Veja que quando ele diz lá no versículo 11, não estou mais no mundo, veja que ali é uma linguagem espiritual. Ele está dizendo, a mente dele não estava mais, assim, não queria estar mais aqui neste mundo de pecado, né? Aí ele diz assim, mas vou para ti, mas agora vou para ti, e isto falo ainda no mundo, para que eles, os meus discípulos, estou falando isso no mundo, para que os meus discípulos, ao ouvir estas palavras, né, para que eles tenham a minha alegria completa neles mesmos, em si mesmos. O Senhor Jesus estava intercedendo ao Pai, porque o Senhor Jesus queria que os seus discípulos tivessem a mesma compreensão que ele. O Senhor Jesus queria que dentro dos discípulos houvesse a habitação do Santo Espírito de Deus da mesma forma como habitou nele. O Senhor Jesus queria que os discípulos recebessem o Espírito de Deus em suas mentes para que eles tivessem o discernimento espiritual, a verdadeira e completa compreensão da vontade de Deus, das suas doutrinas, da sua verdade, né? Estando no Espírito de Deus, conseguir enxergar as malícias que há neste mundo, o mundo que usa as aparências das coisas como se fossem coisas boas, mas no final ali realmente é coisas más que levam à perdição. Como diz o Provérbios, né? Há caminhos que no seu princípio parece correto, parece direito, parece não ter nada demais, parece ser um caminho de sucesso, de muita alegria, de vitória e tal. Mas o problema está no final, mas o final dele é a morte. Como é que o homem vai enxergar essas coisas, a não ser pelo Espírito de Deus? Já que o mundo trabalha usando as limitações da carne humana, nós fomos treinados, preparados para julgar somente as aparências, não é mesmo? Somente as aparências. As pessoas julgam o homem exterior, né? As pessoas olham para alguém que está muito limpo, a pele bem branquinha, a pele sem nenhum sinal, né? Sem nenhuma mancha, o cabelo bem cortado, penteado. As pessoas olham aquela pessoa que está com a roupa também toda limpinha, bem passada, com um perfume gostoso, né? Não forte demais, nem fraco, aquela coisa gostosa. Você olha para aquela pessoa
e entende que aquela pessoa está saudável por dentro, podendo estar com câncer terminal, né? Com a doença terrível, incurável. Olha para aquelas pessoas achando que ela está com o espírito puro, desde que é só uma carcaça. Isso pode acontecer sim. E nós julgarmos aquela pessoa, ou alguém que vem de terno e gravata, muito eloquente, conversando muito bem, com a capacidade de persuadir, de convencer como ninguém, e nos aplicar um golpe, e a gente cair facilmente porque aquela pessoa tinha uma aparência de piedade, uma aparência de honestidade, uma aparência de cristão verdadeiro, mas era realmente uma grande armadilha. Quantas pessoas já não entregaram seus filhos nas mãos, né, de um senhor idoso, bondoso, carinhoso, e eram abusadores de crianças, né? Porque o mundo trabalha com isso, na aparência. Todo enganador, ele se disfarça para que as pessoas não enxerguem nenhuma ameaça nele. É assim, porque senão ele não engana. Um enganador, olha, um lobo que trabalha na espreita, ele não vem rosnando e uivando para a ovelha, não, que a ovelha corre de longe, escapa. Ele tem que se disfarçar. Uma cobra, uma serpente, ela se camufla, parecendo ali um galho de árvore ou folha, alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas olhem e não enxerguem que ali é uma ameaça. Mas são ameaças gravíssimas. Porque o mundo só analisa a aparência. Graças a Deus que ele não vê a aparência, mas vê o coração. E por isso que Cristo vai dizer com muita dureza contra a liderança religiosa lá de Jerusalém: vocês são como sepulcros caiados. O que é que caiar significa pintar, né? Ou seja, uma sepultura que por fora era pintado de cal, um cal branco, né, que encandeava de longe, aquela coisa bem branca, né? O cal pintado. Então, por fora do sepulcro é uma coisa linda, tudo branquinho, parece que está puro. Aí ele fala, mas por dentro, no interior, né, está uma podridão. Há uma podridão. Veja que toda a tendência do mundo é externalizar as coisas. A psicologia moderna fala muito em externalizar, você colocar para fora aquilo que está dentro. Cristo falou assim, olha, presta atenção, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Olha só, o homem quer externalizar a sua sabedoria, quando ele precisa internalizar as coisas de Deus. O mundo está gritando, externalize, 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 né? Tudo a aparência, apresentar o homem externo. Não é assim, isso é um grande engodo, né? E aí por isso e muito mais, Cristo está revelando não só aqui o mundo, mas revelando o amor de Deus, o poder de Deus na vida dos santos, e a necessidade que os santos têm do poder de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, o seu nome, o seu poder, como Cristo está dizendo aqui. E Cristo está muito preocupado porque ele sabe da ameaça do mundo aqui, está intercedendo então Pai porque ele sabe do perigo, o quanto a carne, né, é seduzida pela coisa exterior. Por isso que o Senhor Jesus está intercedendo aqui ao Pai pelo Espírito que deve habitar no interior de cada um deles, né? Olha só, isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria e a sua alegria, né, seja completa em si mesmo. É por isso que Cristo está orando aqui ao Pai e pedindo que isso esteja em seus discípulos quando ele realmente não tivesse mais fisicamente presente com eles. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima e última pergunta da nossa lição desta semana, que nos traz aqui mais um questionamento importante para a gente entender a fala espiritual de Cristo, para nós entendermos aqui a oração de Jesus Cristo falando com o Pai, intercedendo por consolo para os seus discípulos, né? Porque na sua ausência o poder de Deus, o Espírito de Deus na mente deles seria o consolo, o refrigério, a força, o poder que eles necessitariam
para viver como Cristo viveu, para falar como Cristo falou, ensinar como Cristo ensinou, né? E agir como Cristo agia em todas as situações de dificuldade. Pois bem, a pergunta 12 diz assim: que poder deu Jesus aos seus discípulos, fazendo com que eles fossem libertos do mundo, vivendo ainda neste mundo, apesar de viver no mundo? O verso 14 diz assim: eu lhes dei a tua palavra. Isso aqui, lembremos sempre que é Cristo falando com o Pai. Cristo está dizendo assim: meu Pai, eu dei aos meus discípulos a tua palavra, e o mundo os odiou por isso, porque eles receberam a palavra, porque eles receberam a palavra e já não são mais do mundo, assim como eu não fui, não sou do mundo. Olha, meus irmãos, qual foi o poder que Cristo deu a eles? A palavra. E o que é que a palavra fez no coração deles? Qual é o único poder, a única coisa que pode tirar o homem do mundo, tornando forte e poderoso para vencer o mundo? A palavra. Por que é que a palavra é tão poderosa? Porque é o único rival que pode contender com o mundo, é a palavra de Deus. Por isso que o mundo odeia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única coisa que pode transformar o coração, a vida das pessoas. É por isso que as igrejas hoje, elas não fazem estudos bíblicos profundos com a igreja. Alguém metido a filósofo, querendo expor a sua inteligência pessoal, a sua eloquência, para obter aplausos dos homens e da igreja, eles pegam 1 ou 2 versos bíblicos num culto de domingo à noite, e eles fazem uma explanação de 1 hora, 40 minutos, né? Para que o povo veja a inteligência dele. O povo não está sendo alimentado, o povo está sendo induzido a achar que ouviu a verdade, porque a pessoa trouxe 2, 3 versos bíblicos de dentro da Bíblia, porque veio da Bíblia é verdade. Ora, se o verso estiver descontextualizado, não é verdade, é mentira. Até o diabo usa a Bíblia para enganar as pessoas. Mas, como o povo não está acostumado a buscar na palavra o poder para se fortalecer na verdade, o povo está acostumado a um culto de alegria, a um culto de muita emoção, de muita gritaria, do muito falar e do pouco entender, né? Assim que essas igrejas fazem, completamente perdida, alheia ao conhecimento da verdade. E infelizmente eles estão perdidos porque eles não valorizam a palavra de Deus. Eles valorizam o oba-oba, né? O sensacionalismo, o aspecto da emoção, jogando no lixo a razão, porque realmente não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus. Não estão submissos, né? Não estão submissos à palavra e à verdade. Porque eles gostam dos primeiros lugares, de serem chamados de pastores, de serem chamados de grandes evangelistas, de serem chamados de homens de oração, de serem chamados de homens pregadores, de serem, né, de terem um espaço. Eles não têm a capacidade de se anular, de serem simples, de viverem uma vida simples. Como João Batista preferiu o deserto aos púlpitos. Olha só que coisa, né? Pois bem, aí Cristo diz bem claro: sabe o que foi que eu fiz, meu Pai, para que eles vivessem como eu vivi e atingissem a minha estatura espiritual? Eu dei a tua palavra. Não foi a minha, foi a tua palavra que eu dei para eles. Porque eu dei para eles a verdadeira espada. Eu dei para eles a verdadeira arma para lutar com o mundo, o maior de todos os rivais que eles vão encontrar. E o mundo sabe que a única coisa que pode derrotá-lo é a tua palavra. Por isso que eu dei a eles a tua palavra. Eu não acrescentei uma vírgula e nem tirei uma vírgula, porque a tua palavra é pura, a tua palavra é poder para as pessoas serem vencedoras como eu fui vencedor. Porque eu fiquei na tua palavra, eu obedeci a tua palavra, eu vivi a tua palavra e por isso eu venci. Né? E ele vai dizer para o discípulo: tenham bom ânimo,
Eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também podem vencer. Ora, vocês estão recebendo todo o poder, toda a capacitação necessária para vocês serem vencedores. A palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus como uma espada de dois gumes, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra nas entranhas mais profundas do homem, como se ele atingisse a coluna vertebral, separando a medula da vértebra, a medula da coluna, né? A medula é o que se conhece aqui como o tutano, que está no meio dos ossos da coluna cervical, da coluna vertebral. É ali. É aquela parte líquida, gosmenta, né? Mais ou menos aquilo. Ali chama-se a medula. A espada de Deus, como a palavra de Deus, né? É como uma espada que vai ali, separa as vértebras, separa a vértebra da coluna, da medula. O Senhor está querendo dizer assim, porque a medula é a parte mais interna que há no corpo humano. É a parte mais interna, é a medula, como uma tipologia do espírito. A parte mais interna. O homem é a coisa do exterior. Deus sempre quer trabalhar com o interior, a coisa mais profunda. Então ele está dizendo que a palavra vai tão fundo que ela separa o homem carnal, o osso, da medula, o homem espiritual. Só a palavra de Deus tem poder de matar o homem carnal e fazer surgir lá de dentro o homem espiritual, trazendo a medula à tona. Olha que poder. Sabe onde é que está isso? Na palavra. É por isso que Satanás vai fazer de tudo para que as pessoas não examinem a palavra por si só. Para que as pessoas não se dediquem ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Né? Fique nas filosofias, fique nas tradições religiosas, fique defendendo placa de igreja, fique defendendo cerimônia da sua igreja, da sua placa de igreja. Fique exaltando uma pessoa tal, uma pessoa A, B ou C, que escreveu isso, falou aquilo, que fez o vídeo tal, sempre exaltando alguém, esquecendo a própria palavra. Por isso que Cristo disse, meu Pai, eu dei as tuas palavras, não foram as minhas palavras. Até Cristo se anulou. Mas tem gente aí perdendo tempo, olha, não sei quem disse isso aqui, olha, foi o escritor tal, esse escritor aqui é usado por Deus. Olha, eu não quero dar o testemunho da palavra de Deus direto não, porque eu não tenho condição de falar da palavra de Deus direto, eu vou usar aqui outro homem aqui, tá? Ou seja, não está imitando Cristo, não tem noção do que Cristo ensinou, está falando bobagem, é um crente fraco que não recebeu a palavra de Cristo, está completamente equivocado e levando um monte de gente ao mesmo equívoco. Se o próprio Cristo, nosso exemplo, diz assim, meu Pai, eu dei a ele as tuas palavras, e ela é suficiente a palavra de Deus. O que Cristo deu aos apóstolos foi diretamente a palavra de Deus. Mas vai ter gente hoje com a mente coitada, completamente alienada, a mente completamente embotada pelo mundanismo, o mundanismo que há dentro das instituições religiosas, dizendo, não, eu sou incapaz de ler a Bíblia e entender por mim mesmo, eu preciso de um outro autor que me explique a Bíblia. Isso é um grande engodo, é um engodo da Idade Média, é um engodo da igreja que na Idade da Escuridão inventou isso. E tem um monte de papagaios de piratas que acham que são crentes de verdade, mas estão completamente usados pelo engano do inimigo para disseminar esse erro gravíssimo. Não é isso que está na Bíblia, não é isso que Cristo ensina, não é isso o que Deus tem para nós. O que vai realmente nos transformar e fazer verdadeiros inimigos do mundo e combater o mundo com uma espada na mão é a palavra diretamente da boca de Deus para cada um de nós, porque cada um de nós podemos compreender a palavra de Deus.